com esse filtro, com essa cor de cabelo que não é o meu. Então, gente, aqui é a Larissa e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uns trechos dessa obra aqui de Freud, que chama Análise Findável e Infindável, Finita e Infinita, né, de 1937. Aqui tem algumas traduções diferentes. E eu achei um trecho muito legal e eu queria compartilhar aqui com vocês. Gente, o primeiro trecho que eu quero compartilhar aqui com vocês dessa obra, que eu gostei bastante, Freud vai falar assim: não há impressão mais forte das resistências durante o trabalho analítico do que aquela de uma força que se defende da cura com todos os meios possíveis e que a todo custo quer se manter na doença e no sofrimento. Olha só, gente, que interessante isso. E aí Freud diz assim, em outro trecho dessa obra, que analistas são pessoas que aprenderam a exercer determinada arte, chama psicanálise de arte, e que, paralelamente a isso, podem ser pessoas como as outras. E aí depois aqui ele vai discorrer um pouco sobre um exemplo de um médico de pulmão. Não significa que ele tem que estar 100% bem do pulmão dele. De coração, né? E também não significa que um médico do coração, por exemplo, que ele tenha que ter também passado por algo do coração. Não é isso. E ele fala assim, que no caso da análise, não são dessa mesma ordem. Aí ele explica que o analista, devido às condições especiais do trabalho analítico, realmente será prejudicado por seus próprios defeitos. Continua. E ele continua que, na medida em que terá dificuldades em apreender as condições do paciente de forma correta e reagir, né, a essas condições do paciente de modo adequado. Aí ele continua, portanto, há uma razão em se exigir do analista um grau mais elevado de normalidade psíquica e correção, como parte da comprovação de sua habilidade profissional. Acrescenta-se a isso que ele ainda necessita de uma certa superioridade para funcionar como modelo para o paciente em determinadas situações analíticas. E por fim ele fala assim, e por fim não esqueçamos que a relação analítica se baseia no amor à verdade, isto é, no reconhecimento da realidade, e ele continua assim, excluindo toda e qualquer aparência e falseamento. E mais embaixo, Freud vai falar uma frase que eu já ouvi muitos falarem, bem famosa, sobre que a psicanálise, né, psicanalizar, seria a terceira profissão do impossível. Ele diz assim, ó, que para garantirmos, né, ao analista nossa sincera empatia em que, ao exercer a sua atividade, sentimos com ele a dificuldade em cumprir exigências tão duras. É quase como se o analisar fosse aquela terceira profissão das profissões impossíveis, em que se tem certeza de antemão do resultado insuficiente. As outras duas, conhecidas há muito mais tempo, são educar e governar. Aí, gente, essa parte é muito engraçado, o jeito que ele vai falar. Ó, aparentemente, não podemos exigir que o futuro analista seja um ser completo antes de se ocupar com a análise, ou seja, que apenas pessoas de uma completude tão perfeita e tão rara possam se dedicar a essa profissão. Aí essa parte que eu achei muito engraçada. Onde e como o pobre coitado poderá adquirir aquela habilitação ideal necessária em sua profissão? Aí uma pergunta, onde que ele vai conseguir essa habilitação ideal em sua profissão? A resposta será na própria análise, ou seja, na sua análise pessoal, né? O futuro candidato a ser analista tem que atuar ali, né? Fazer a sua análise pessoal. E ele continua, né? Mas voltar um pouquinho. Onde, né, e como ele vai alcançar, né, adquirir essa habilitação ideal
necessário profissão, a resposta na própria análise, com a qual começa a preparação para a sua atividade futura. Por razões práticas, esta só poderá ser breve e incompleta. A sua finalidade principal é possibilitar um juízo ao professor para avaliar se o candidato pode ser aprovado para continuar na formação. O seu trabalho estará terminado quando trouxer para o aprendiz a convicção segura da existência do inconsciente. Quando lhe transmitir as autopercepções, normalmente indignas de credulidade, ao aflorar o recalcado e, por fim, quando lhe mostrar a partir... Então, ele diz, quando lhe mostrar, a partir de uma primeira amostra, a técnica que só se consolida na atividade analítica, né? Ou seja, essa experiência mesmo de análise pessoal. Só isso não seria suficiente em termos de instrução, mas espera-se que a partir das motivações recebidas na própria análise, que elas não se esgotem com o seu término, mas que os processos, olha que interessante quando a gente fala que a psicanálise não visa cura, mas por exemplo, uma reformulação do eu, que é o que ele diz aqui, ó. Mas que os processos de reformulação do eu continuem espontaneamente no analisando e que todas as demais experiências sejam utilizadas nesse novo sentido adquirido. Isso acontece de fato e conforme vai acontecendo, habilita o analisando para... Ele vai fazer uma crítica aqui, né? Vou pular um pouquinho essa parte e ele vai falar bem assim na outra parte. Todo analista, periodicamente... Por exemplo, ele está dando um exemplo aqui, tá? Em relação ao tempo. Por exemplo, a cada 5 anos, deveria voltar e se tornar objeto da análise, sem se envergonhar desse passo. Isso significaria, portanto, que também a própria análise se transformaria de tarefa finita em tarefa infinita, e não apenas a análise terapêutica do doente. Mas é interessante que no próximo parágrafo, Freud vai falar assim, né, que para desfazer um mal-entendido, não tenho a intenção de afirmar que a análise seja de todo um trabalho sem fim. Também tem esse detalhe que ele coloca aqui. Aí ele continua e diz assim, seja qual for a vertente que se defenda a esse respeito, penso que o fim de uma análise seja uma questão da prática. Todo analista experiente poderá se lembrar de uma série de casos em que... Aí ele fala uma língua aqui que é rebus bene gestis, que significa... Após ter cumprido sua tarefa, se despediu definitivamente de um paciente. Ou seja, todo analista experiente pode se lembrar de uma série de casos em que, depois que fez o seu trabalho bem feito ali nessa análise, se despediu definitivamente de um paciente. Por isso que ele falou que aqui em cima, né, que a intenção dele não é afirmar que a análise tem que ser um trabalho sem fim, né? Claro que ele deu aquele alerta ali, né, que periodicamente, um exemplo a cada 5 anos, voltar, né, expor ali como tornar objeto da análise, enfim, sem se envergonhar disso. E aí ele vai falar aqui que a prática se distancia bem menos da teoria nos casos chamados de análise de caráter, que daí ele vai comentar, achei algo muito interessante, que evidentemente, ele diz assim, Freud, evidentemente, não teremos por objetivo refinar todas as especificidades humanas em benefício de uma normalidade esquemática, ou até mesmo exigir que aquele que foi, abre aspas, analisado em profundidade, fecha aspas, não possa sentir paixões ou não desenvolva conflitos interiores. E Freud continua, né? A análise deve criar as condições psicológicas mais favoráveis para as funções do eu. De tal modo, a sua tarefa estaria cumprida. Eu vou pegar também daqui a pouco ali um livro do Naso, que ele fala um pouco sobre esse... Ele falou lá um pouco porque que não é o objetivo da análise a cura, né? Mas se parece muito com esse fim da análise, né? Então, gente, essa obra eu indico muito para vocês.
Então é isso, gente. Eu queria indicar para vocês, né, essa análise finita e infinita aqui essa obra do Freud de 1937. Eu tô com essa versão aqui da Autêntica, né? O trecho que eu falei que eu ia compartilhar, que eu lembrei um pouco lendo esse final de análise aí que Freud fala, né? Tá nesse livro aqui do Nasio, Como Trabalha um Psicanalista, que ele fala assim, ó, por exemplo, que a cura não é nem um conceito, nem um alvo. Gente, vou ver se eu faço um vídeo só sobre esse trecho aqui, esse tema, né? E ele diz assim, que por mais que, né, mesmo que a concebamos como uma mudança, uma modificação estrutural do psiquismo, ou ainda, segundo Freud, como uma reorganização do eu, tá? Agora que eu vi que aqui no livro do Nasio ele tá falando o que o Freud falou, por isso falou uma reorganização do eu, e aqui na obra do Freud ele fala, né, processos de reformulação do eu, em outra parte que a análise ela tem que criar as condições psicológicas mais favoráveis para as funções do eu, né, isso já a gente teria ali a tarefa cumprida em relação à análise. E aqui nessa obra do Nasio, eu ia também comentar que eles falam, né, que a cura é como se fosse um benefício secundário a essa reorganização. Aqui, ó, ele comenta assim, por exemplo, Lacan fala da cura como um benefício por acréscimo. Freud não utiliza a expressão por acréscimo, mas usa o vocabulário anexo. Anexo ao efeito principal. Qual que é o principal? A cura, né, seria esse anexo, esse benefício secundário, e o efeito principal. Então, gente, era essa obra que eu queria compartilhar uns trechos com vocês, né, indicar ela. Ela tem cerca de 50 páginas, né, e você acha em outras versões também, né, não só da Autêntica, tem Companhia das Letras, tem, né, enfim. Acho bem interessante a gente ler e reler essas obras mais técnicas, né, psicanalítica. Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho dessa noção da importância da análise pessoal no geral, mas da importância da análise pessoal para o futuro candidato a psicanálise, né? Para o futuro candidato a ser psicanalista. E claro, sem falar nas outras partes do tripé, né? Esse estudo de teoria, que eu estou indicando aqui uma teoria, a supervisão clínica, que é levar o seu caso, enfim, os pares, as conversas. É isso, gente.